Nós temos estudado juntos desde a semana passada a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nossos estudos estão nessa carta que o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia, né? Nós vimos que há algumas cidades as quais são contempladas na carta do apóstolo Paulo, né? Antioquia, Listra, Icônio, Derbe, são algumas das cidades que recebem esta carta do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui nessa carta, então, ele está dando ênfase à mensagem principal, que é a mensagem do Evangelho, né? Paulo quer que os cristãos tenham a consciência de que eles precisam viver o Evangelho que foi pregado para eles. E hoje a gente vai ler a partir do versículo 6 até o versículo de número 9, do primeiro capítulo, em que Paulo já começa a entrar um pouco de uma forma um pouco mais direta nesse assunto, né? Porque os primeiros versículos é a introdução, ele cumprimenta a igreja, os cristãos da Galácia, ele fala do sacrifício de Jesus, que desarraigou a gente do mundo perverso, mas aí no versículo 6 ele vai ser um pouco mais diretivo, tá bom? Então, vamos fazer a leitura aí, capítulo 1 de Gálatas, do verso 6 até o verso 9, diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém até aí. O apóstolo Paulo, ele começa aqui então nesse primeiro capítulo já a mostrar a preocupação dele. E Paulo está estupefato, ele está abismado, ele está indignado com o que está acontecendo. Essa é a posição, essa é a postura do apóstolo Paulo. E é uma postura diferente de todas as demais cartas que o apóstolo Paulo escreve. Porque o apóstolo Paulo escreveu outras cartas, mas nestas outras cartas, o apóstolo Paulo sempre tem uma postura diferente desta. Ele está sempre demonstrando a sua admiração, a sua preocupação também, é óbvio, mas de maneira diferente desta, em que ele diz: olha, me admira muito. Esta expressão, isso me causa admiração, no sentido de espanto, de inquietação profunda. Ele fala: não é possível que isso esteja acontecendo no meio de vocês. O que estava acontecendo no meio das comunidades da região da Galácia, que gerou tanto espanto no apóstolo Paulo? Os cristãos estavam abandonando o evangelho da maneira como tinha sido anunciado, como tinha sido pregado pelo apóstolo Paulo, né? Eles estavam sendo incentivados, motivados, manipulados a enxergarem o evangelho de Jesus de uma maneira diferente daquela que o apóstolo Paulo havia anunciado. E eu vou tentar aqui nessa manhã explicar um pouco da forma como tudo isso estava acontecendo naquela época, para que nós tentemos também trazer esta palavra do apóstolo Paulo de advertência, de cuidado, de zelo para com a causa do evangelho, para os nossos dias também, para que nós possamos viver um evangelho que seja genuíno, um evangelho que seja verdadeiro. Porque por mais que o evangelho hoje, na nossa cultura brasileira, seja muito pregado, muito anunciado, a gente escuta o evangelho em todos os lugares. Hoje, na nação brasileira, o número de cristãos evangélicos é enorme, né? É grande, o movimento evangélico cresceu. Mas o que de fato é o evangelho, né? Será que o crescimento do movimento evangélico significa de fato crescimento do evangelho, né? O evangelho que é pregado em vários lugares, em vários locos diferentes, né? Em vários locais diferentes, é o evangelho de Jesus, né? Quantas coisas são deturpadas, quantas coisas são modificadas, quantas coisas diferentes são ouvidas, né? Ainda mais numa cultura como a nossa, que o sincretismo é muito presente, né? Uma fé que às vezes está mais associada a pensamento positivo do que o evangelho de Jesus Cristo.
Um evangelho que às vezes é muito mais associado a enriquecimento, à teologia da prosperidade, do que ao evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho que é muito mais associado à teologia do domínio, ou seja, a busca pelo poder, pela manipulação, por alcançar lugares de influência, do que pelo evangelho de Jesus Cristo. Então tem tantas coisas hoje que estão presentes na sociedade na qual nós estamos inseridos, que é acoplado ao evangelho, mas que não é o evangelho. Então, por mais que a carta de Paulo seja tão antiga, tenha sido escrita tantos anos atrás, 58 depois de Cristo, né? E a gente hoje lendo, ainda há deturpações e vai continuar havendo, né? Como eu falei no domingo passado à noite, quem veio no culto, a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada, mas a partir do momento que um leitor pega esta palavra e a interpreta, tem muito do ser humano presente na interpretação. Não tem jeito. Quando você pega a Bíblia, o Arthur pega a Bíblia, ele vai ler, o Arthur tem o histórico dele, tem o conhecimento dele, tem a formação dele, e ele vai fazer uma releitura da Bíblia de acordo com tudo aquilo que ele possui. É natural. Ele vai pedir discernimento, direção do Espírito, mas tem algo dele. Quando o Márcio vai ler a Bíblia, é a mesma coisa. É outra cabeça, é outro universo, é outra vivência. Então tudo isso está presente. Então todo intérprete da Bíblia, todo leitor da Bíblia, vai passar algo que está presente em si. E isso é tão difícil hoje, porque as pessoas que fazem isso, muitos reivindicam que tudo que eles falam é de Deus. E você acha que um ser humano é capaz de compreender toda a mente divina e ser a própria voz de Deus? Então, dentro dessa proclamação do Evangelho, a gente precisa buscar discernimento no que de fato é o Evangelho, no que está associado, que está de fato alinhado a quem é o Evangelho. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Se está fora de Jesus, não é Evangelho. Se vai no contramão do que Jesus ensinou, do que Jesus viveu, não é Evangelho. E aqui, dentro dessa palavra do apóstolo Paulo, essa preocupação deles passarem tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, era porque os judeus cristãos estavam tentando manipular os cristãos gentios a terem uma compreensão do evangelho dentro daquilo que eles achavam que era importante ser observado. Eu vou tentar explicar um pouco disso hoje, mas a gente precisa tentar, por mais difícil que seja, pensar com a mentalidade do século I. É essa que é a dificuldade dos textos, porque a gente lê de maneira anacrônica, né? A gente lê do século XXI, tentando impor a cultura do século XXI no século I, e o certo é você ler na cultura do século I e depois tentar trazer para o século XXI, é o inverso, e a gente sempre vai porque a gente já tem uma mentalidade formada, e a gente faz o caminho inverso. Então quando Paulo fala, olha, vocês passaram tão depressa, essa expressão dele, passando tão depressa, mostra a apostasia, ou seja, o abandono que os cristãos de Gálatas estavam cometendo em relação ao Evangelho e a velocidade. Então essas duas coisas preocupou o apóstolo Paulo. Além deles abandonarem o que aprenderam, abandonou muito rápido. Sabe quando você conversa com alguém, ele dá uma opinião, aí você conversa 5 minutos depois, ele dá outra totalmente diferente, você fala, mas como é que mudou tão rápido? Não que as pessoas não possam mudar de opinião, né? Porque às vezes o argumento te convence, você vê que faz mais sentido, ok. Mas você tem que ter um tempo de reflexão, um tempo de maturação, um tempo de análise para uma possível mudança de ideia. E o que o apóstolo Paulo está colocando ali é que isso está acontecendo de uma maneira muito rápida. Então ele está horrorizado, ele está extremamente preocupado com isso que tem acontecido. E quando ele fala que eles estão deixando tão depressa, é que eles estavam desertando, estavam abandonando. A ideia aqui que é posta é a de que aquilo que eles acreditavam mudou muito rápido. Há um escritor antigo que chama Filo, ele fez um estudo, e alguns acham que o apóstolo Paulo pode, não é uma afirmação categórica, mas é uma possibilidade. O apóstolo Paulo pode ter tido também contato com esse texto de Filo na época. Filo fez um estudo da vida do povo de Israel e de Moisés. E a expressão que é usada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento é semelhante à tradução do hebraico para a Septuaginta, também no grego, de que a apostasia do povo, quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, e ele quando desce
encontra o povo que já construiu já para si um bezerro de ouro, e está adorando o bezerro de ouro, ou seja, não tiveram nem a paciência, não conseguiram nem esperar o retorno de Moisés, do seu ato de subir para receber as tábuas da lei, e já mudaram a sua forma de expressar a sua fé. Então Paulo usa uma palavra muito semelhante a essa usada pela apostasia que ocorre no Antigo Testamento, ou seja, alguém chegou, ou um grupo de pessoas chegou na comunidade dos Gálatas, começou a pregar algo diferente, e os Gálatas rapidamente foram convencidos. Então passaram da forma de compreender o Evangelho da maneira como tinha sido anunciada pelo apóstolo Paulo, para a forma como os rivais do apóstolo Paulo estavam anunciando, né? Então a gente vê aqui uma preocupação gigantesca da parte do apóstolo Paulo com os cristãos de Gálatas. Mas qual era então essa ideia do Evangelho? Como que a gente poderia entender esse Evangelho com essa expressão do apóstolo Paulo de outro Evangelho? Né? O que configura a diferença de um Evangelho para outro na compreensão do apóstolo Paulo? Do que Paulo está falando lá no primeiro século? Né? O que era o Evangelho na perspectiva paulina e o que poderia ser o Evangelho na perspectiva desses outros? Jesus não basta, Jesus não é o suficiente, né? Como que eles viam isso? Né? De que maneira isso era experimentado, vivenciado por eles ali? Quando Paulo anunciou o Evangelho, esses gentios, e eu quero usar a expressão gentios, porque todos aqueles que na tradição judaica, né, não são judeus, são considerados gentios, então é só essa separação. Quando um gentio se convertia, ele era um gentio prosélito, ou seja, um gentio convertido. Então ele se tornava um judeu, ele ia seguir a religião do judaísmo. E ele precisava então ser submetido aos rituais judaicos, né? Assim como na fé cristã você tem os sacramentos, no nosso caso é o batismo, e posteriormente também a ceia como sacramento. O judaísmo tinha suas regras, tinha suas leis, e uma delas era a circuncisão, a questão alimentar, o que podia comer, o que não podia comer, leis de purificação, tinha que lavar a mão antes de comer, etc. E tudo isso fazia parte do sistema religioso deles, não era só uma questão de higiene como é para a gente, né? Você manda a criança lavar a mão, por quê? Não é porque é fazer mal espiritual para ela, né? Porque vai pegar norovírus. Às vezes lava e pega norovírus do mesmo jeito, né? O negócio está tão complicado que... Então eles tinham todo esse ritual. E quando o Evangelho chegou à Galácia, pessoas se converteram, gentios se converteram. Só que Paulo dizia o seguinte, o Evangelho de Paulo: Jesus é o novo êxodo. Houve um êxodo no Antigo Testamento, que foi a libertação do cativeiro. Mas esse êxodo do Antigo Testamento, da libertação do cativeiro, ele é apenas uma demonstração, uma apresentação, um simbolismo do novo êxodo que aconteceu com Jesus, que foi a libertação de todo pecador. Porque Jesus é quem perdoa os pecados. Jesus é o novo êxodo, e Jesus dá início à nova criação. Aquele que está em Cristo, nova criação é. Né? A ideia do versículo do apóstolo Paulo, de nova criatura, que a gente tem o hábito, é nova criação. A tradução mais fiel ao texto é essa, é uma nova criação, é tudo novo. É uma nova vida, é um novo estilo, são novos princípios, são novos valores, tudo novo. Tudo se inicia com Cristo. Então Paulo dizia, olha, quem está em Cristo, quem crê em Cristo, quem entregou sua vida a Cristo, faz parte do povo de Deus, é descendente de Abraão. Assim como os judeus creem que quem é descendente de Abraão faz parte do povo de Deus, aquele que crê em Jesus, que é o novo êxodo, faz parte do povo de Deus, e acabou. Não precisa circuncidar, não precisa lavar a mão, não precisa mais nada. O que precisa de fato é ter o coração firme em Jesus. É uma nova criação, é uma nova pessoa, esse é o Evangelho. E Paulo tem a sua base do Evangelho na literatura do profeta Isaías. Como que Paulo enxerga o Evangelho? Paulo enxerga o Evangelho que Jesus é o Messias, o servo sofredor, que veio pagar o preço pelos nossos pecados, e pagando o preço pelos nossos pecados, faz de nós uma nova pessoa, um novo povo. E ele virá para buscar o seu povo e subjugar
os seus inimigos. Ponto. Isso é o evangelho para o apóstolo Paulo. Só que os judeus cristãos, certo? Porque você tem os judeus não cristãos. Os judeus que se converteram, entenderam que Jesus Cristo era Deus, olhava para os gentios e falava, mas não é possível que esse povo vai ser igual a gente do dia para a noite sem fazer nada. Não é possível. Eu estou nessa igreja presbiteriana faz 40 anos. Chega um abençoado e entra para aquela porta, a pessoa que deu trabalho em Mojimirim a vida inteira e fala, eu creio em Jesus. Ele é crente igualzinho eu? Mas isso acontecia só no século I, lógico. E na Galácia também, não era na região da Grande São Paulo, né? Olhava e falava assim, não é possível. Como é que pode alguém que chegou agora, que crê em Jesus, não ter que passar por todo esse ritual que eu passei a vida inteira observando, que eu passei a vida inteira fazendo? Eu tinha que levantar cedo, tinha que fazer meu ritual, tinha que sacrificar, tinha que não sei o quê, tinha que lavar a mão, não podia comer isso, não podia comer aquilo. Se eu ameaçasse comer, a mãe já fechava minha orelha, né? Porque você tem que pensar que criança era igual em qualquer época, viu gente? Criança. Não tem esse negócio de assim, nossa, criança judaica nasce. Não, criança nasce normal. Né? Então tinha toda essa vivência. E chegou nesse momento que Paulo disse, ó, Jesus é o novo êxodo, Jesus da nova vida, Jesus é o evangelho, ponto. Mas os judeus cristãos, vendo os gentios prosélitos, não aceitavam. Eles falavam, não é possível, não pode ser assim. Havia um outro problema. O outro problema que a igreja na região da Galácia estava enfrentando, era que, por ser uma região que pertencia ao Império Romano, havia outras religiões, havia outras crenças, havia outras comunidades de fé, que cultuavam outros deuses. Só que havia toda uma exigência, porque eles tinham que, além de cultuar os seus deuses, eles precisavam também cultuar César, o imperador, porque César era um deus, na compreensão do Império Romano. Só havia exceção para um grupo. Houve um acordo político, houve uma aliança política. Dentro da conquista do Império, quando a gente estuda Alexandre Magno, e vemos a conquista do Império Romano, o Império Romano ele tinha uma certa flexibilidade de adaptação cultural, porque ele queria conquistar, e não importava muito a fé, mas eles queriam que houvesse adeptos de Roma, então podia cultuar o seu Deus, mas ele tinha que cultuar também o imperador, era o acordo. Só que com os judeus não deu certo, e diante de tanta luta, diante de tanta guerra, houve um acordo, não, vocês não precisam adorar o imperador, vocês vão ter uma exceção, mas vocês precisarão, e colocou outras condições. Só que quando os cristãos da Galácia começaram a se converter, criou um problema cívico. Por quê? Porque eles não eram vistos como judeus, porque eles não cumpriam a lei judaica, e eles não adoravam a César, porque o único senhor deles era Jesus Cristo. E aí? Aí cria um problema social. Aí a preocupação dos judeus começou a ser o seguinte, e se agora o imperador perseguir a gente, porque vai dizer, está todo mundo fingindo que é judeu, né? Todo mundo dizendo, a gente acredita também no que os judeus acreditam, na vinda do Messias, e hoje a gente crê no Messias, e etc. E começa a ter agora também uma benevolência, uma complacência com esse novo grupo religioso que surgiu, que crê na pessoa de Jesus, e eles também não precisam adorar a César, e a gente é obrigado a adorar a César. Por que eles têm direitos que a gente não tem? E aí começou as religiões diferentes, falar, não, mas eles vão ter direito que a gente não tem, eles não são judeus, não são circuncidados, eles não lavam as mãos, deu maior problema. E como o problema, a gente sabe que ele começa pequeno, depois se torna grande, não é assim? Então o problema é assim, né? Não é desse jeito? Você faz assim, ó. Você tem 2 filhos, não sei quem tem 2 aqui, mas pode ser 3, 4 também, 5, 12. Você vai lá e não deixa um fazer, mas você vai e deixa o outro fazer uma vez. Aí o outro insiste, não, então tá bom, vai lá. Aí o outro só olha, fala, o pai e a mãe não deixou eu fazer, mas deixou o outro. Não é assim? Mas não fala nada. Aí chega a segunda vez, você libera. E quando você libera uma, a segunda fica mais fácil, né? Onde passa um boi, passa boiar. Aí você deixa de novo. Aí o outro filho vai chegar para você e falar, pai, mãe, eu quero fazer tal coisa. Você vai falar, não, você não pode. O que ele vai falar para você? Mas você deixou o outro. O outro pode, por que eu não posso? Esse é um problema familiar social. Direitos iguais. Se um tem o direito, se um não tem obrigação, por que o outro tem? Por que eu estou obrigado a lavar a louça e o outro não lava? É porque ele era alérgico a detergente.
Põe luva. Se um lava, eu tenho que lavar, né? Ah, por que eu tenho que arrumar a cama, o outro não? Ah, porque eu falo uma vez, você se arruma, o outro é desobediente, é difícil, então eu cansei de falar, eu vou lá e faço. Quando você começa a fazer isso, você cria problema social. E o povo judeu, quando começou a ver que os cristãos da Galácia não estavam cumprindo as leis judaicas e estavam vivendo dentro dos direitos que tinham sido adquiridos junto ao governo, ao Império Romano, eles falaram, isso vai dar problema. E começaram a falar para os cristãos convertidos, que eram gentios prosélitos, que tudo bem crer em Jesus, tudo bem que Jesus veio, se manifestou, e tem que seguir mesmo Jesus, mas que seguir Jesus, crer em Jesus, não os descredibilizava ou não os aliviava do dever de ter que fazer a circuncisão e cumprir a lei judaica. Vocês têm que seguir a tradição. Vocês creem em Jesus, mas têm que seguir a tradição. Ou seja, Jesus começou a se tornar só um elemento a mais, e não a mudança total, e não um novo êxodo, e não quem de fato ele era. A preocupação dos judeus cristãos era de que todo esse movimento causasse um problema ainda mais profundo, de maneira social, deles serem perseguidos, deles serem impedidos de fazer o que tinham que fazer. E nessa época, para quem estava vivendo na Galácia, havia uma tentativa de viver em comum acordo com o Império Romano. Por exemplo, você tinha em Jerusalém um grupo mais radical, né? Isso repete na história inteira, viu, gente? Em qualquer lugar. Você tinha em Jerusalém um grupo mais radical. O que era o grupo radical? O grupo mais radical era o grupo que tinha uma certa aliança com o Império Romano, porque eles queriam viver a fé deles, sem adorar o imperador, só que eles esperavam ainda que Israel fosse um Estado próprio. Eles esperavam a libertação. A ideia do Messias, a gente sabe, no conceito judaico, era de um rei messiânico que viesse restaurar o poder de governo de Israel. Era essa a figura do Messias, vai restaurar o nosso poder como Estado. E em Jerusalém havia um movimento ainda de confronto com o Império Romano, porque eles queriam a sua liberdade. Os que saíram na época da perseguição mais intensa, que foi a diáspora, que foram para outros lugares, esses foram acolhidos em outros lugares. Então, para eles, era mais fácil um bom relacionamento social do que a busca da liberdade, porque eles eram estrangeiros, era como se fosse assim, você vai para outro lugar, você muda de lugar, você não conhece ninguém, você vai falar assim, não, aqui vai ser, você fala assim, não, é melhor deixa eu ficar na minha, que eu sou minoria, né? Eu sou sozinho aqui. Então havia essa postura de quem estava na Galácia. Quem estava na Galácia não era radical, como muitos que estavam em Jerusalém. Então eles queriam manter uma relação social com o Império Romano que não lhes causasse problema, que não lhes causasse dificuldades. Então eles chegavam para os cristãos convertidos e falavam o que para eles? Gente, olha, Jesus é muito bom, Jesus é o próprio Deus, mas vamos circuncidar, vamos fazer certinho, vamos cumprir a lei. Vai evitar dor de cabeça, ninguém sai perdendo nada, e a gente fica todo mundo bem. Certo? Porque daí ninguém descumpre o acordo social, não tem perseguição. O povo de Jerusalém fica feliz, porque lá em Jerusalém vai chegar a notícia de que vocês se converteram e ainda estão circuncidados. Olha que beleza. São judeus e são cristãos ao mesmo tempo. 2 em 1. Está tudo errado, mas está bom. Então nós temos toda essa preocupação, e eles estão dizendo, olha, vocês precisam fazer isso. Aí o apóstolo Paulo escreve esta carta, e ele fala assim, olha, isto que eles estão pedindo para vocês, que vocês estão fazendo, porque os cristãos da Galácia começaram a fazer, eles foram convencidos. Por isso que Paulo está assustado, falou assim, olha, eu ensinei o evangelho, falei que Jesus é suficiente, Jesus é tudo, e agora vieram pessoas perturbando vocês, incomodando vocês, e vocês estão regredindo, vocês estão apostatando, vocês estão voltando atrás em tudo e vivendo de maneira diferente. Ele falou assim, olha, isso pode ser qualquer coisa, menos o evangelho. Isso é outro evangelho, né? A gente não sabe se essa compreensão de outro evangelho, essa expressão do apóstolo Paulo de outro evangelho, seja algo que os próprios
mestres que eram rivais de Paulo naquela época que ensinavam, ou se foi uma forma de Paulo se referir. Eu acredito que tenha sido Paulo mesmo se referindo. Não é outro evangelho, isso aí não é esse evangelho, é um evangelho adulterado, é um evangelho totalmente desconfigurado, né? É desconfigurado, não é o evangelho, né? E a expressão adulterado, né, que acontece, ela é muito interessante, porque mostra um pouco do que é verdade, mas totalmente prejudicado, né? Eu lembro que, não sei quem é da época aqui, eu acho que a maioria de nós vão ser, menos, deixa eu ver quem é mais novo aqui, acho que é o Yudi que é mais novo, acho que você comprava leite do leiteiro, vocês lembram disso? Alguém lembra vagamente disso, né? Você comprava leite do leiteiro, ia com a carroça nas ruas lá, não sei se em Mojimirim podia andar carroça, mas ia, tinha padeiro, né? Aí ele ia lá, quantos litros você vai querer hoje? Aí você falava assim, eu quero 2 litros. Aí ele higienicamente pegava uma bandeja lá, toda suja, né? Enfiava lá com os dedos tudo dele assim, pegava os 2 litros de leite, né? Já dava um gosto melhor pro leite lá, tirava aquele leite grosso, cheio de gordura, né? Colocava, eu sei, e ela ferveu o leite, né? Porque para tirar os fiapos de madeira que saía lá do curral, né? Você fervia, saía aquela nata grossa, aquela gordura, aproveitava a manteiga, né? Aquele era o leite puro, certo? Tinha algumas coisinhas lá dentro, mas assim, era um mosquitinho, era não fazia mal, né? Fervia, se matava tudo, não matava, eu não sabia, mas, né? Era o leite puro, certo? Mas aí, como todo lugar, tem alguns leiteiros que começaram a pôr água no leite. Tinha dia que você pegava o leite, você via que o leite estava muito aguado. Falei, não é possível. Aí foi diluindo o leite. Aí entrou a vigilância sanitária, entrou a questão de lei, etc e tal, papá. Hoje você vai tomar leite, o que tem de leite no leite? A essência do leite, né? Hoje você ferve o leite, cadê a gordura do leite? Não tem gordura, né? O leite, durante um momento, foi adulterado. Não era mais leite. Tinha um pouco de leite, mas leite, né? Combustível, né? Você vai lá abastecer, está mais barato. Está mais barato, o carro faz 9 com litros, você põe faz 4. Você faz as contas, ficou mais caro. Por quê? Porque o combustível está adulterado. Tem um pouquinho de combustível, mas a maioria não é. Quando Paulo está falando com os Gálatas, ele está dizendo, olha, as pessoas estão falando algo que é do Evangelho, porque Jesus é o Evangelho, mas Jesus, na pregação deles, é só um elemento a mais no meio dessa bagunça toda. Jesus não é Jesus de fato. Eles estão mudando o Evangelho. Eles estão mudando completamente o Evangelho, é outro Evangelho. Essa é a ideia do apóstolo Paulo quando ele fala que está adulterando o Evangelho de Jesus Cristo, que eles estão pregando outro Evangelho, e ele vai alertar dizendo assim, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue um Evangelho diferente, que vá além daquele que nós temos pregado, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado. Anátema é amaldiçoado, ou seja, que ele seja banido. A ideia de anátema é que seja banido, que aquilo que está sendo dito não seja ouvido, que não se dê crédito, que seja rejeitado, porque não é o Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho. Voltando para nós no século 21, a gente é bombardeado com tantas coisas, com tantas formas de leitura e releitura da Bíblia, e muitas vezes bem intencionadas, mas que às vezes tira a gente do foco do que é o Evangelho, que é a pessoa de Jesus. A pessoa vai ler a Bíblia, ela fala assim, não, vou procurar na Bíblia o que tem aqui de crescimento econômico, né? E enche o coração de muita gente, porque quem não quer crescer economicamente? Todos nós queremos, né? Ninguém levanta durante o dia, na segunda-feira, e fala assim, nossa, hoje eu quero levantar para perder o que eu tenho. Ninguém, né? Você fala assim, nossa, eu quero trabalhar, eu quero ganhar, eu quero melhorar, né? É verdade? É assim a vida. Mas na vida a gente só ganha? Só ganha? A gente perde. E não tem hora que, além da gente perder, a gente tem que abrir mão. Você tem que chegar e falar assim, não, é melhor perder. Não tem hora que é melhor o prejuízo financeiro
do que outro tipo de problemas que a gente pode criar. Não tem hora que a gente, humanamente falando, a gente quer ser honrado na compreensão de muitos, assim, não, eu quero poder, mas que a gente tem que aprender a ser servo. É mais fácil querer ser honrado, querer ser servido, ou querer ser servo? O que é mais fácil? Não é muito mais gostoso você chegar num lugar e falar assim, eu quero que todo mundo me servisse, do que você chegar num lugar e falar, não, peraí, deixa eu servir os outros, né? Deixa eu atender. O Evangelho, ele traz o lado, de fato, do que Jesus ensinou sobre o Evangelho, mas hoje a gente vê uma releitura muito deturpada. Por isso que eu insisto em dizer, quando você vê uma releitura bíblica, pega a releitura e faz assim, isso se encaixa com Jesus? Isso se encaixa em Jesus? Eu posso dizer assim, Jesus era isto que está sendo dito, Jesus vivia como este está falando? Se encaixa com Jesus, beleza, é o Evangelho. Agora se você falar, puxa vida, não tem nada a ver com Jesus, então não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. Isso acontece muito, porque até se dentro das próprias comunidades cristãs já acontece o desvio do Evangelho real, imagina onde não tem como a base o Evangelho em si, né? Aí é totalmente desconfigurado, né? Porque aí Jesus se torna de fato um elemento, né? É um elemento, sim, é algo a mais, e Jesus não é algo a mais para nós, Jesus é tudo para nós. É incrível, né? Como que as coisas vão sendo mudadas, e a gente precisa pedir muita sabedoria e discernimento a Deus, porque as coisas são fáceis de serem mudadas, principalmente quando elas nos agradam, quando se torna mais fácil para a gente, né? Tudo aquilo que traz para a gente um comodismo maior é mais fácil de se aceitar, né? O que gera desconforto, você aceita rápido, não, você vai, não gostei, não, você vai rejeitando. Mas se vem um negócio que é bom para você, que beleza, não, é melhor mesmo, é mais fácil, porque nós somos seres que se acomodam, então a gente vai se acomodando, tem muitos problemas que a gente carrega na nossa vida, porque parece num primeiro momento para nós que é mais cômodo deixar o problema ali do que resolver, não é assim? Se resolver vai dar trabalho, se resolver vai gerar desgaste, se tentar resolver vai dar problema, aí você deixa, é o comodismo. Isso acontece com a nossa fé também. Se surge algo que para nós parece mais agradável, é mais fácil aceitar. Mas será que de fato é o Evangelho? Está em Jesus ou não está em Jesus? Se não está em Jesus, não é Evangelho. Então a gente precisa de fato colocar toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos em Jesus, o Evangelho. É a compreensão, né, de que se eu fizer o que é bom, se eu fizer o que é bom para o outro, isso vai me salvar, e aí eu faço porque eu quero alcançar a salvação, e para ser salvo eu preciso ser bom, né? É a maneira totalmente inversa do Evangelho, né? Porque o Evangelho a gente realiza atos de bondade porque a graça nos alcançou, né? Ou seja, o que a gente faz e o que a gente precisa fazer, né, para ajudar o próximo, para poder ajudar as pessoas em necessidade, em dificuldades, não nos trará salvação como creem de fato os espíritas, mas é a manifestação do Evangelho, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e foste visitar, né? Isso é Evangelho, olha só, a gente faz o que tem que ser feito porque a graça nos alcançou. Vai nos trazer a salvação? Eu visitar alguém que está numa situação difícil, eu vou lá visitar para ser salvo? Não, eu sou salvo porque Cristo é suficiente, mas por ter sido salvo, eu vou usar minha vida para a glória de Deus, eu vou ajudar o máximo de pessoas possível que eu consiga, e fazer isso com o coração grato, né? Então, de fato, e as pessoas mudam, né? Porque elas querem elas querem trazer um conceito de salvação que seja merecido, né? Mérito, né? É uma conquista. E essa é uma dificuldade dos judeus, né? Por isso que eu falei, né? O pessoal se convertia, reconhecia Jesus como Senhor, não precisava se circuncidar, e a pessoa está lá, não, mas eu nasci aqui nessa comunidade judaica, eu tive que fazer tudo isso, e o outro é tão salvo quanto eu? Tem que fazer alguma coisinha.
É a questão do mérito, né? É o desvio total, né? E a gente tem que lutar contra isso, né? Porque a cabeça da gente, ela é muito focada nisso, né? Quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, nossa, o que eu fiz de errado, né? Às vezes você não fez nada de errado. E às vezes você faz tudo errado e não dá errado. É a graça de Deus mesmo, né? Você fez tudo errado e não dá para, racionalmente, não tem lógica, não tem lógica. E a gente tenta ser lógico, né? Essa filosofia kantiana, né, de Descartes, que foi muito plantada, assim, na nossa, né, de que tudo tem que ter uma lógica, né? E, de fato, não tem muita lógica. A gente tenta encontrar lógica, mas tem coisa que não tem lógica. A pessoa vai lá e faz tudo certo. Você sabe que a pessoa fez certo, dá errado. O outro faz tudo errado, dá tudo certo. Tem que confiar em Deus mesmo. Falar, Deus, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor sabe o que faz, manda quem pode, obedece quem tem juízo e vamos seguir a vida. É isso Salvador. Mesmo, né? É igual a pergunta dos religiosos, chegou para Jesus, questionando, né, sobre o sofrimento de um homem. Quem pecou para ele estar assim? Foi ele ou foi seus pais? Né? Quer encontrar uma razão, né? A gente é muito lógico, né? A gente quer encontrar um caminho lógico. E eu vou falar para você, viu? Você vai continuar tentando, não vai achar não. É porque eu acredito. Não é um acidente, mas tem tanta coisa, né? Porque às vezes você tem a situação do acidente, aí a pessoa cometeu uma infração ou foi irresponsável, né? Bebeu e foi dirigir e sofreu um acidente, morreu. Às vezes essa pessoa matou uma outra família que estava certinha. É difícil para a gente assim. Quando a gente para pensar em todo, acontece. Porque daí quando você fala assim, não, a pessoa morreu, mas eu não, também, olha o jeito que ela dirigia. Assim, mas e o outro que foi a vida inteira cauteloso, cuidadoso e foi vítima? Sabe, a gente tenta encontrar a lógica. Por quê? Eu acho que assim é mais fácil para muitos de nós encontrar uma justificativa que faça sentido para a gente do que confiar em Deus mesmo quando para a gente não faz sentido. Porque é difícil para a gente confiar quando não faz sentido, né? Quando você chega e vê um sofrimento e fala, mas Deus, não tem justificativa. E fala, mas o Senhor sabe o que faz. Às vezes é mais difícil. Você quer encontrar um argumento que te pacifique. E na verdade o que a gente precisa é simplesmente confiar em Deus e falar, Deus, eu não consigo entender, eu não sei porquê, mas o Senhor é Deus e eu sou um mero mortal. Está nas tuas mãos. A gente tenta justificativa. Bebeu demais. É porque usou. É porque fez muito exercício. É porque fez pouco. É porque muito pão com manteiga, né? Melhor margarina. Tomou café demais. Café pode tomar, viu, gente? Já fiz o teste científico, é cientificamente comprovado que quanto mais café se bebe, mais se vive feliz. Brincadeira, gente. Limão também, aí, ó. Limão e café. Você toma um copo de água com limão espremido logo pela manhã, que faz bem, e depois você toma café o dia inteiro. Gente, que nós possamos nos lembrar. Aí, ó, tá vendo? Ó? Virou merchandise completo agora. É um do café, o outro do limão. Só merchandise. O que a gente precisa guardar e o que eu queria deixar hoje para a gente orar é que o Evangelho é Jesus. Apegue-se a Jesus, busque ao Senhor Jesus, leia os Evangelhos de Jesus, segundo os seus escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus é tudo para nós. Se nós estamos aqui hoje, se nós temos certeza da nossa salvação, se nós podemos viver, mesmo diante dos desafios, dos problemas da vida, enfrentar toda essa incoerência da vida humana, de coisas que às vezes não faz sentido para a gente, se a gente consegue viver mediante tudo isso, é por causa de Jesus. Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso ânimo, Jesus é tudo para nós, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor eterno, obrigado, Pai, por essa manhã de domingo, obrigado pelos meus irmãos e irmãs, obrigado pela nossa conversa, pela nossa reflexão, obrigado pela Tua palavra. E agora, Deus, nós queremos pedir que nos dias em que nós vivemos, que nós possamos viver em total e completa dependência do Teu Evangelho, Pai, que nós não acrescentemos nada,
que nós possamos discernir, Pai, por mais que as coisas sejam coisas importantes, como o desenvolvimento pessoal, como o crescimento econômico, como, ó Pai amado, muitas outras coisas que envolvem a nossa vida, as boas obras, fazer ações que beneficiem outras pessoas, que ajudem outras pessoas, que tudo isso, ó Pai amado, que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento, seja algo posto no seu devido lugar, ó Pai, mas que nos lembremos que nada, absolutamente nada se compara à pessoa de Jesus, o Evangelho que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, e que possamos olhar para Jesus e viver segundo o Evangelho de Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Que Deus